Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e eu tô aqui hoje com mais um vídeo de ensino. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos, estudando um pouco sobre os profetas menores. Então, o objetivo desses vídeos é que você tenha um conhecimento maior a respeito do contexto dessas palavras proféticas, para que isso te dê um entendimento maior na ocasião da sua leitura bíblica. Então, hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. Então, o profeta Joel é o profeta mais antigo do reino dividido. Então, a gente viu Obadias, que era o profeta mais recente, que foi da ocasião da queda. E agora a gente vai ver Joel, que é o profeta mais antigo. Então, assim que o reino foi dividido, né, com Roboão, em 930, vem uma série de reis e ali no iniciozinho a gente tem o primeiro dos profetas menores ao reino de Judá. Então, é um profeta ao reino de Judá. Então, ele é um dos primeiros ali, um dos mais antigos. Ele vai profetizar no reino de Joás, que foi em 853. Então, o intervalo da ministração dele, ela vai ser de 835 a 805. Então, foi no período desse rei Joás. Então, a gente lembrando aqui do contexto, reino dividido, em 930. Então, tem o Reino Norte e o Reino Sul. Logo depois da divisão, já em 842, bem perto já da divisão do reino, que foi em 930, a gente tem Atalaia. Então, Atalaia é uma mulher que vai usurpar o poder, né? E quando ela vai usurpar esse poder, o seu filho Joás, ele vai assumir o trono. Então, ele ainda é um menino, né? Então, ele é bem novo, assume o trono e ele vai continuar no poder até o reinado do seu filho Amazias, que vai ser lá por volta já de 796 a.C. Então, é nesse contexto aqui, né, no contexto do reino de Joás, que o profeta Joel vai estar profetizando. Então, o profeta Joel, ele vai trazer uma palavra de juízo para Judá. Então, uma palavra para o povo de Judá, uma palavra de juízo de Deus. E não só isso, ele vai trazer uma palavra também sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, a gente vai ver que isso é uma coisa característica dos livros dos profetas menores. Eles mostram o juízo de Deus, que Deus é um Deus de juízo, mas eles mostram também que é um Deus de promessa de restauração. Então, a gente vê ele no início com esse juízo e depois ele com uma promessa, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas a gente também vai ver que ele aponta no capítulo 3 também para o juízo final. A gente vai ver que ele tem uma palavra também para o juízo final. Então, a palavra profética de Joel é o dia do Senhor. É a palavra-chave. É a palavra que está no capítulo 1, versículo 15. Se a gente pegar aqui, ele diz, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, uma assolação vindo da parte de Deus. De todas as assolações que o povo tinham as assolações por parte dos inimigos, mas tinha a assolação da parte de Deus. Então, a chave, o dia do Senhor está perto. É o juízo contra o próprio reino de Judá, o próprio povo de Deus. E a gente vai ver que essa palavra profética se cumpre. Então, todos esses profetas menores, eles lançam palavras proféticas e as palavras proféticas que são ligadas ali no mundo espiritual, elas vêm a se cumprir sempre adiante. No caso, essa palavra profética, ela acontece 3 a 4 séculos depois, na ocasião da queda de Judá. Então, como é que ele vai fazer isso? Né? O interessante do profeta Joel é que ele vai fazer uma ministração comparando, né, trazendo ao povo a realidade que ele vive. Então, eu coloquei aqui uma imagem de uma nuvem de gafanhotos. Então, isso era uma coisa que era muito comum na Palestina. Era algo que era comum. Os gafanhotos, eles vinham ali do Sudão e eles cruzavam quilômetros, ainda hoje é assim, eles cruzam quilômetros de distância. E é como nessa figura, é uma nuvem de fato de gafanhotos. E eles destroem completamente as plantações, eles vão pulando de uma para outra, destroem tudo. E a gente vai ver que no livro de Joel,
ele começa falando das fases do gafanhoto. Então, ele vem colocando as 4 fases do gafanhoto. Por quê? Porque ele vai comparar essas fases do gafanhoto, o ciclo de desolação, de assolação que vai acontecer com o povo. Porque o gafanhoto, ele tem 4 fases, mas as 4 fases elas vão destruir a plantação. Então, mesmo quando ele bota os ovos, ele coloca dentro do caule. E aí, depois que ele destrói, mesmo depois quando nasce a plantação, ela já nasce com assolação, já nasce destruída. Então, a gente vai ver que é uma imagem, a imagem do gafanhoto, ela acompanha essa imagem de destruição. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre essas 4 fases. Né? A gente tem os nomes hebraicos das fases, né? Gazã, Arben, Ezeque e Chassil. Né? E a gente vai ver que essa fase de lagarta, mesmo assim, é uma fase de cortador. Mesmo quando ficam essa fase de larva, ela destrói a plantação. Mesmo quando ele está na outra fase de saltitante, de procriador, ele também saltita, destruindo a plantação. Tem a fase de devorador, que ele já está grande, então ele destrói os brotos e as folhas. E a fase completamente destruidora, que ele é voador e forte, que é o que compõe essa nuvem que vai saltando e vai botando ovos e vai infestando toda aquela plantação, e é algo que vai ser um ciclo para a vida daquela pessoa. Então, aquela pessoa ela vai ter um ciclo constante de miséria. E a gente vai ver que essa destruição ao povo de Judá, de Jerusalém, era por conta da infidelidade do povo. Então, o profeta Joel, ele traz essa palavra de destruição por conta da infidelidade do povo. Então, ele vem dizer que o povo, ele vivia na miséria constantemente por conta da idolatria e da feitiçaria, que era a infidelidade do povo. Né? O Deus, ele no Antigo Testamento, ele compara a idolatria a uma infidelidade, né? A uma mulher adúltera, por exemplo, né? Uma prostituta que ela vai por adultério, como o povo de Judá que vai acontecer com Deus. Então, o povo que vivia na idolatria, ele vivia na miséria. Por quê? Porque sempre vai acompanhar a idolatria, esse pecado da idolatria e da feitiçaria, ela vai habilitar essa imagem do gafanhoto, que a imagem do gafanhoto, ela vai ser um símbolo do destruidor, o símbolo de um espírito destruidor, que vai sempre estar assolando, que vai estar sempre destruindo, que vai estar sempre trazendo prejuízos a essas pessoas por conta desse pecado. Então, como gafanhoto, a pessoa ela vive num ciclo constante de assolação. Então, o profeta ele vai trazer essa analogia, ele vai usar dessa analogia, vai fazer essa ministração para o entendimento do povo. E ele dá uma palavra de destruição, e essa destruição de fato vai acontecer com a queda de Jerusalém. E aí ele vai falar, depois ele vai vir falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, olha só, o profeta Joel, ele vai trazer uma profecia para aquele povo na época, mas ao mesmo tempo, ele vai trazer profecia para o Novo Testamento. Ele vai falar da palavra, ele vai apontar para manifestações que vão acontecer depois ainda de Cristo. Então, ele já vai trazer uma visão de algo que vai acontecer depois. E o que é essa profecia? Ela vai apontar para o Consolador. Se a gente for ver a palavra grega ali, é paracleto, que é o quê? Que é a função do Espírito. Já no livro do profeta Joel, ele já vai dar a palavra, né, da função do Espírito, que seria o quê? Que seriam os dons. A gente vai ver que lá em Atos 1, 7, 8, quando vai falar do derramamento do Espírito Santo, a gente vai ver a palavra grega pneuma, né, que é de pneumático, que é de encher mesmo, né, de soprar, de estar cheio. Aquele contexto de Gênesis na criação, quando Deus sopra, né, a vida, então no sentido de encher.
E a pessoa cheia, quando ela está cheia desse Espírito, é a função dele, que são os dons. Então, essa função dos dons para a expansão da igreja. Então, Joel já vai vir profetizando sobre esses dons, que é uma das funções, né, desse Consolador. E a outra função, também apontando para outra função, que é a função do juízo, do convencimento da justiça e do juízo. Então, ele já vai trazer no próprio texto dele, né, essas funções do Espírito Santo. E, por fim, a gente vai ver que ele também vai falar do Vale da Decisão, né? Eu botei aqui, ó, multidões no Vale da Decisão, que vai falar lá da cidade santa de Jerusalém, que será santo e estranhos não passarão mais por ela. Então, ele, além disso, olha só, uma palavra para a atualidade, ele traz a palavra para manifestações que aconteceriam depois de Cristo, e ele vai trazer palavras do juízo ainda, do Vale da Decisão. E a gente vai ver que isso traz uma semelhança com palavras, né, ditas também pelo profeta Daniel e até pelo apóstolo João, em relação a esse dia do juízo. Então, o profeta Joel é um profeta que vai falar também palavras para esses 3 tempos, e a palavra central dele é essa questão do juízo de Deus em relação à infidelidade do povo, com essa maravilhosa analogia que ele faz com as fases do gafanhoto.